Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast do Show de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Abé e tenho comigo o meu querido Hugo para falar de Dazed and Confused, da comédia de liceu de 1993 de Richard Linklater. It was the last day of school. Miss Crawford, I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean, we can make... It was the first day of summer vacation. You guys know anything about a party here tonight? No, sir. There's a new fiesta in the making as we speak. The 50s were boring, the 60s rocked, the 70s, oh my god, they obviously suck. All right. Bem-vindos de volta ao Fitas da Vida. Hoje vamos falar do Dazed and Confused. Como é que se chama em português, Hugo? Ei, Como é que se chama em português? Era um nome bem feio, não é? É bem queres podre. mesmo saber? Diz-me. Juventude inconsciente. Ah, Aqui. inconsciente. Melhor que o do alemão. Melhor que o alemão. E que o espanhol. Já vamos lá. Depois diz-me, quando chegarmos ao nome. Ei, o Juventude Inconsciente é horrível. Yeah. Até porque eles estavam bem conscientes do que estavam a fazer. Exatamente. Então, se há um único plot neste filme, que não é muito, o filme não tem muito plot, Yeah. é que o Pink está a tentar tomar uma decisão consciente sobre se quer assinar aquele papel ou não. Yes. Hugo, diz-me, foste tu que escolheste o Dazed and Confused? Disseste-me em off que era um dos teus preferidos. E continua a ser e subiu outra vez na tabela. Ok. Cada vez que o revejo sinto mais vontade de o ver outra vez. É bem engraçado porque eu sou um gajo bem nostálgico e gosto bem de romancear o passado, pá, inconscientemente ou conscientemente, mas romancei muito o passado. E acho que este filme é muito também sobre isso. Embora o Linklater também não goste de romancear o passado, segundo ele, mas é o que este filme faz. Dá-te assim uma vibe de quero voltar, estás a ver? Àquele tempo. Se calhar é por isso que gosto tanto do filme. Também gosto muito de ser um bocado livre, estás a ver? Uma exploração do ser humano de uma forma um bocado livre. E a rebeldia latente no filme também, que identifiquei-me bastante com o filme, porque também eu e tu e o nosso grupo de amigos passou mais ou menos esta fase da rebeldia também. E acho que é muito por aí. Ele é um dos meus realizadores preferidos. E depois tinha lido a autora do livro sobre o filme, que disse, e ela tem toda a razão, nunca lhe tinha ocorrido que uma narrativa podia existir sem um plot num filme. E aqui não há um grande plot, há só aquela tentativa de ele assinar o papel do início ao fim, e depois é só a exploração do último dia de aulas e a celebração. Yeah. Gosto muito do filme. Tu nunca o tinhas visto? Nunca tinha visto. Não sei porquê. Mais um dos que está na lista para ver de sempre. Portanto, obrigado por ter escolhido, porque eu gostei mesmo muito do filme. Gostei bem fez, claro, a nostalgia deste filme é mesmo o truque. Yeah. O Linklater, pelo que eu percebi, estava a tentar fazer uma espécie de filme naturalista sobre os tempos dele, nos anos 70. O filme é dos anos 90, mas é da juventude dele. E a cena que eu mais gosto no filme é as vibes. As cenas estão só a acontecer. Não há... Passamos de um sítio para o outro. Está só o fim. A escola acaba e depois é só eles tentam fazer uma festa, não conseguem, vão para o bar, depois arranjam outra festa no outro sítio para ir e as cenas estão só a acontecer. E a cena mais fixe do filme é esta cena que nós tínhamos quando éramos mais jovens e que imagino que muita gente se consiga relacionar com isso, que é nós nunca sabíamos mesmo muito bem como é que a noite ia ser. Sim. Agora que já somos mais velhinhos, há rotinas, fazemos quase sempre as mesmas coisas, temos cenas planeadas. Nesta altura havia poucos planos, era o que sabíamos que havíamos de ter aquele café onde estavam os nossos amigos. Mas nunca se sabia bem o que é que ia acontecer. E eu acho que este filme faz isso muito bem. Faz esse truque de vais para aqui, vais para ali, tem que ir ao jogo, mas depois do jogo vão sair, e se vão sair
E imagino que nos anos 70 ainda mais, nós, Podes crer. quando nós crescemos nos 90, ainda havia bastante liberdade e nós tivemos a sorte de ter crescido num sítio que era vedado, portanto tínhamos mesmo liberdade total Para tudo, yeah. para fazer o que a gente quisesse. Um, mas eu acho que nesta altura, imagino que nos anos 70 os pais e as mães deixavam mesmo os miúdos fazer o que quisessem até desde que voltassem para casa estava tudo bem, eu só É fazer o isso, que yeah. quisessem durante a noite, estava-se bem. Um, havia muito menos, claro, preocupações com carros, havia muito menos carros na rua para ser atropelado pelos carros. Um, portanto, yeah, adorei a vibe do filme e a música é incrível. Yeah, pois é. A Pois é. soundtrack é incrível. Eu acho que isto é uma curiosidade que podemos falar já. Custou 1/6 do filme foi gasto em licenças de licenças dos soundtracks das músicas. Isso é brutal. Yeah. Era uma das cenas que ele estava a dizer que era o mais importante. O Linklater estava a dizer que era o mais importante. Eu hoje até tive dificuldade em pôr aqui atores nesta primeira cena que nós falamos sobre os atores, porque quem é que é a personagem principal do filme? Talvez o Pink? Perdão. O Randy Pink Floyd? O E por Pink causa... e depois O há Mitch, sempre, talvez? O Mitch e o Pink? yeah, andas sempre ali a saltar entre os dois, yeah. É isso É uma mesmo. altura em que eles se juntam, mas basicamente é sobre o Pink assinar ou não aquele papel e quer respeitar as regras para se juntar à equipa de futebol, e sobre o Mitch que vai passar a ser estudante de liceu, vai subir para o liceu, vai ser freshman no liceu e está a fazer aquele ritual de transição que era duro na altura, levavas com grandes pauladas no cu. Yeah, podes crer. E para as miúdas também não era melhor. O que eu tenho aqui é do Richard Linklater, que já fizemos o Before Sunrise, depois há o Before Sunset, depois há o Before Sunset e depois o Before Midnight. Ele começa com o Slacker em 1990, que eu nunca vi. Já viste o Slacker? Epá, vi, mas não me lembro. Não me lembro. Depois o Dazed and Confused. Depois os outros que eu tenho aqui são aquelas animações que ele tem, o Waking Life e o Scanner Darkly, Yeah. a Escola do Rock, o Boyhood, e depois descobri não, já sabia, mas relembrei-me que a razão pela qual eu não vi o Everybody Wants Some quando saiu em 2016 foi porque falavam deste filme como um sucessor espiritual do Dazed and Confused, porque Tem semelhanças, sim. tu viste o Everybody Wants Some? Sim. E eu vi. lembro-me de não ver o Everybody Wants Some intencionalmente porque precisava de ver o Querias Dazed and ver este? Confused antes. Ok. O ano passado saiu o Hitman, o ano passado não, em 23 já, que eu gostei muito, viste o Esse Hitman? ainda não vi. Fixe, é bem fixe. É O divertido. Hitman é com o Glenn Powell, não é? O Glenn Powell. Que também entra no Everybody Wants Some. Uhum. Yeah. Yeah. Ok. E este ano, 2025, vão sair o Blue Moon, o Nouvelle Vague, dois dele, vão sair 2 filmes do mesmo ano, e ele está a trabalhar ao mesmo tempo num filme que imagino que tenha paralelos com o Boyhood, no sentido que está a ser filmado num espaço temporal de 20 anos. As filmagens já começaram há 3 anos atrás e ele vai fazer, portanto, mais de 17 anos pelo menos de filmagens, porque é um filme chamado Merrily We Roll Along, sobre um compositor que decide abandonar os amigos e a carreira para se tornar um produtor de Hollywood. E a história vai ser contada em 20 anos, mas em ordem cronológica inversa. Ou seja, ele tem que rezar para que não aconteça nada a nenhum dos atores com que ele está a filmar agora. Sim. Porque daqui a 20 anos a história, imagino que a história vai ser contada de quando eles são cotas para quando são jovenzinhos, mas 20 anos. Brutal. Este gajo também arrisca bem nestes projetos. E não tenho nenhum ator porque o Jason London, que é o Pink, e o Wiley Wiggins, que é o Mitch, não têm carreiras, na verdade. Pois, eu tinha aqui o Ellie Wiggins porque conhecia-o do Waking Life. Só. E a cara dele era bastante particular. Não é? E tinha o McConaughey só.
Pois, Mas lá está, eu sabia que ele ia aparecer aqui. Yeah, é estreia do McConaughey. é estranho. Sempre. Yeah, de sempre. Ele E pensava apesar, que ia ser só um trabalho de verão. Lindo, lindo. e Brutal. apesar, e apesar do McConaughey ser o cota deste filme, o gajo que já acabou o liceu, já está aquele gajo que é meio loser, que ainda vai para os bares onde estão os miúdos para tentar sacar as miúdas mais jovens. Yeah. Um, ele não era o mais velho do grupo como ator. Havia atores que fazem papel de mais novos que eram mais velhos que o Matthew McConaughey. Ele tinha era já ar de ser mais velho. Por exemplo, a Pois Parker é. Posey é mais velho do que ele. E o Cole Hauser. Incrível. Incrível. Pá, o cast tem bastante malta que teve carreiras, mas os Que hoje em dia principais, tem, yeah. mas os principais não tiveram. Um, a rapariga que faz de Simone, já vamos chegar ao aquele gajo, eu tenho alguns Yeah. lá. 1993, Hugo. Já fizemos 4 filmes antes deste, Fizemos alguns. acho eu. Yeah. Sleepless in Seattle, Jurassic Park, Demolition Man e Robin Hood Heróis em Colange. É o ano também do Assalto Infernal, Stallone, do Nightmare Before Christmas, O Estranho Mundo de Jack, da Lista de Schindler, o Spielberg que faz Jurassic Park e Lista de Schindler em 93, A Idade da Inocência, do Scorsese, A Firma, o Tombstone, que vi há uma semana passada, ou 2 semanas, giro, Val Kilmer, Rest in Peace, True Romance, que eu também gosto mesmo muito, Bronx Tale, que acho que é o primeiro filme que o De Niro realizou, o Mrs. Doubtfire, que também falámos há pouco tempo por causa do Robin Williams, Yeah. Papá para Sempre em português, O Fugitivo, Groundhog Day, O Bom Filho, Proposta Indecente, O Último Grande Herói, o Super Mario Bros. Com o Bob Hoskins, Filadélfia, O Piano, Os Três Mosqueteiros, o Denis o Pimentinha, o Dossiê Plicano e o Atos pelos Ares 2. Só o que eu tenho. Tens mais algum? Tinha só o Free Willy. Foi grande cena quando era menino. Então não foi, puto. Lembro-me bem de chorar com o Willy e com a orca a passar por cima do braço. Yeah. Do pontão, aliás. Brutal. O que aconteceu em 93, Hugo? Já não me lembro. Nós já fizemos tanta coisa que eu tive que ir à procura de novos. Ok. Mas não me vais dar nem um bocadinho dos antigos? Vou Já dar um me bocadinho dos antigos, vou. Ok. Então, estreia de Fecheiros Secretos, Frasier, Ranger do Texas e Beavis and Butthead. Foram os últimos episódios de Já Tocou e Cheers. Nasceu a World Wide Web. O já tocou é o Saved by the Bell. Yeah, yeah. Ok. Mandela ganha o Nobel da Paz. Em termos de jogos, foi lançado o Doom, Super Mario Kart, o FIFA 93 e o Mortal Kombat 2. Os jogos mais rentáveis de sempre. Ei, Yeah. grandes games. Morre o Fellini, Brandon Lee, Vincent Price, River Phoenix e Pablo Escobar. Ganda cast, digo já. E o Michael Jordan ganha o 3º campeonato seguido e retira-se para jogar beisebol. Parece um filme de comédia. O que é possível? Este filme não tem prémios, Hugo. Mas Então, o Quentin Tarantino incluiu na lista dos 10 melhores de sempre, na lista que ele mandou para o Sight and Sound. Em 2003, Entertainment Weekly escolheu este filme como o 17º nos top 50 de filmes de culto. O número 3 nos 50 melhores filmes de liceu e o número 10 isto foi em 2002, nos filmes mais engraçados dos últimos 25 anos. Ok.
não foi um sucesso de bilheteira por aí além. O filme custou 6,9 milhões e fez 8,2. Mas ganhou aquele estatuto de culto que aposto que foi visto para vezes depois na cassete, E na cada vez VHS. que há tipo um aniversário, tipo 25 anos ou de. Aquele vídeo que eu vi era de 10 anos, uma coisa assim, ou 15 Ok. anos. Uhum. Estava boa gente, meu, mas boa gente à volta do recinto, só para ver o pessoal a chegar e não sei o quê. Surreal, Nice, nice, surreal. nice. Yeah. Vamos passar às categorias? Vamos. Então, cena preferida, Hugo. Aí é difícil porque o filme é quase uma cena só, Uhum. mas gosto particularmente de três. Ok. Quando o último toque na escola toca e eles saem todos e começa a dar o Schools Out for Summer, Uhum. gosto bem disso. Até parece um escorrega que eles vão diretos para Uhum. a Uhum. bicicleta. Gosto quando eles se vingam do O'Banion, que ele Ok. fica cheio de tinta. Ben Affleck. Ok. Yeah, que é mesmo aquela cena Que ele merece, que ele era grande otário. o bully a merecer. Yeah. E gosto da mãe a receber o Mitch em casa com aquele ar maternal de quem vai dar um raspanete, mas também compreende que é tipo o. É tipo o coming of age dele Uhum. é aquela fase em que ele já está a entrar que se calhar merece passar por estas cenas e aprender Uhum. também com os erros e não sei o quê. Yeah. Gosto bem Yeah. disso. Gosto bem disso. Eu também tive muita dificuldade com cenas por aquilo que disseste, que o filme é tipo. O filme é mais vibes do que é cenas. Yeah. Eu tenho a chegada do Wooderson, acho que é assim o nome dele, Uhum. do Matthew McConaughey, quando ele chega ao bar, ao café, com o Hurricane a tocar. Yeah. Gosto muito de quando está só o Pink, o Wooderson e o Mitch no carro, quando eles vão buscar o Mitch e fazem tipo quase que lhe dão o entronam como o próximo boss do liceu. Mas a minha cena preferida eu acho que é o final, quando eles fazem a dispersão, já depois de estarem no campo de futebol, fazem a polícia apanha-os, depois eles fazem o treinador chega e dá aquele raspanete, e depois eles fazem a dispersão de cada um vai para a sua vida, os que vão para a sua vida, e o Mitch, aquilo que estavas a dizer, o Mitch chega a casa, e depois os residentes, os resistentes, fazem aquela estrada final, bem felizes que a noite ainda não acabou para eles, está a começar já o dia a seguir. Eu gosto bem dessa Yeah. vibe. Yeah. Acho que eles vão comprar os bilhetes dos Aerosmith que eles têm estado a falar no filme inteiro. Exatamente. Yeah. Gosto bem da vibe. E PKE, melhor quote do filme. A quote deste filme, aliás, esta categoria tem uma, mas também podia ter a alright, alright, alright. É verdade, é verdade. Mas no início gostei logo do Slater Alligator, que um deles diz para o Slater. Gostei bué de duas do Wooderson. Quando alguém está a entrar rápido para o carro dele, ele diz: Hey, hey, watch the leather, man. A maneira dele dizer as merdas é linda. Ele diz também, quando ele está a combinar a nova festa, porque a outra foi cancelada, ele diz: There's a new fiesta in the making as we speak. E tenho uma última que é daquele grupo, daqueles três, o Tony, Mike e a. Não me lembro o nome dela. Mas a Ruiva. Cynthia. Isso. Eles estão os três, o Mike está a dizer que não sabe o que é que há de fazer, não sei o quê, e o Tony diz: So you're not gonna go to law school? What do you want to do then? E o Mike diz: I want to dance. E corta logo para a cena seguinte. Adorei isso. Yeah. Eu também tenho eles no carro, esse grupo no carro, em que eles estão a falar sobre a morte. Sobre que começa com ela a dizer: God, don't you ever feel like everything we do and everything we've been taught is just to service the future?
E o Tony diz: Yeah, I know, it's like a preparation. E a Cynthia diz: Yeah, but what are we preparing ourselves for? Yeah. E o Mike diz: Death. E o Tony diz: Life of the party. E o Mike, it's true. E a Cynthia diz: Yeah, é por isso que eu gosto bem desta frase. You know, but that's valid, because if we're all going to die anyway, shouldn't we be enjoying ourselves now? You know, I'd like to quit thinking of the present, like right now, as a minor insignificant preamble to something else. Yeah. Gosto bem dessa frase. Yeah, também gostei bué. Gosto bem quando o Wooderson diz à Cynthia: You ought to ditch these 2 gigs you're in the car with now and get in with us. Mas esta é que é a parte que eu gosto, a parte a seguir que é: But that's all right. We'll worry about that later. I'll see you there, all right? All right. E gosto bem quando o Pink diz: All I'm saying is that if I ever start referring to these years as the best of our lives, remind me to kill myself. Yeah, essa é uma quote que eu tenho para a lição de vida. Acho eu. Acho que é uma lição de vida. Que é uma Torres. É o pai, puto. É o pai do. Ok. O pai do. Fogo, não me lembro o nome dele. Pickford. Yeah. Arrebenta Porque com a mata a festa festa. dele Yeah. e descobrem outra festa noutro sítio. Também tem essa, yeah. E que lhes dá, senão eles iam ficar presos num sítio e não iam andar com os carros de um lado para o outro. Não, o pai é que faz o filme. Yeah. Senão ia ser uma festa de liceu. Yeah. Ia ser uma festa de casa de liceu. Yeah. Nunca tínhamos conhecido o Wooderson, porque o Wooderson não estava convidado para a festa. Eles só viram o Exatamente. Wooderson lá no bar. Eixe é aquele gajo. Quem é que tens? Ai, são quase todos, né? Parker Posey, Ben Affleck, que eu não me lembrava que ele aparecia aqui. A Joey Lauren Adams, que depois faz o Chasing Amy. O bacana do Road Trip, que tenta fazer a chantagem, que é o Tony, que é do Road Trip, do filme. Do gajo que... Não te lembras do Road Trip? É um bacana... Acho que nunca vi o Road Trip. Ok, pronto. Mas é um bacana que tem que ir de uma faculdade à outra buscar a cassete. Alguém filmou a namorada, estás a ver? Mas qual é que é o Tony? O Tony e o Mike, eu não sei qual O é. Tony e o Mike são do grupo dos três. É o que tem óculos ou o que não tem óculos? É o que tem óculos. O que tem óculos é o Tony. Yeah. Ok, eu não me lembro. Esse Mas é o Road Trip. eu conheço o Mike, o Adam Goldberg. Yeah. A Mila Jovovich. E o Rory Cochrane, que eu não me lembrava de onde é que era, mas depois lembrei-me que é do CSI, que ele teve bem de anos no CSI. Ok. Yeah. Ok. O Slater, não é? Yeah. O Slater eu vi há pouco tempo. A última cena que eu vi com o Slater foi no Yellowstone, na última temporada do Yellowstone. Ele é um dos detetives do Yellowstone. Ok. E Pois o tá, Adam tá. Goldberg, o que faz de Mike, não é? O que leva no focinho, ou o que dá no focinho para depois levar no focinho. Sim. Entra no Resgate do Soldado Ryan, no Zodiac, no Fargo, na primeira temporada do Fargo. Yeah. Dicas que não envelheceram bem. Se tens monocelha, não podes usar as jardineiras. Não podes. Monocelha, é o monocelha que faz com que não possas usar as... Puto, claro. Claro. Okay. Man, ficas a parecer como é que se diz? Um campónio, man. Man, estás a falar do Don. Yeah. O Don tem grande sobrancelha. Respect. Pois, puto, fogo. Mas ele era um dos gajos mais... Era um dos gajos mais populares ali da cidade, com a sobrancelha. Puto, mesmo com aquela sobrancelha. Eu acho que tu tens um bocadinho inveja de malta que tem sobrancelhas destas. Acho que é isso que está a passar aqui. Que eu deixe estar a passar a inveja um bocadinho. Acho que é isso que está a passar. Parece. Olha, tinha a roupa dos treinadores também. Ok. Aquele calção e a meia. Ok. Tudo justo. Tem o penteado do Ben Affleck. Também tenho aqui o penteado do Ben Affleck. Para grande capacete. Não é só ele. O do Matthew McConaughey é icónico, mas também é bué da podre. É bué podre. É bué podre. E ninguém sabe tirar uma Imperial ali. Toda a gente despeja a espuma. Já viste? Nos Estados Unidos surreal, eles não têm esses problemas. Eles não têm essas considerações. Surreal. E quem não envelheceu mesmo bem foi o Shane Andrews,
que faz Ok. de O Pickford? Pickford, porque levou a Mila Jovovich em 92 para Las Vegas, quando ela tinha 16 anos, e casou-se com ela. E quantos anos ele tinha? Ele, por acaso não vi, estou para aqui a dizer isto e se calhar o gajo tinha 15. Era um miúdo de 15 anos. Não era. Definitivamente não seria um miúdo de 15 anos. Não, espera aí. Era aí que eu vou-te dizendo então os meus, enquanto tu estás à procura. Tinha 22 ele. Pois é. Não está fixe isso. Não. A Sean Andrews, tem juízo. Yeah. Mas a mãe anulou, não foi? A mãe da Jojo A mãe depois anulou o casamento, claro. Yeah. Yeah. Dicas que não envelheceram bem, então eu tenho. Toda a gente é bully nos anos 70, o ritual, basicamente, as praxes era ser mesmo bully máximo. Aquelas chapadas no rabo com o taco, com aquelas. E o prof deixa fazer isso, que é porque é tradição. É tradição, Aliás, o prof está a dormir quando eles estão a fazer aquilo. As tradições está-se bem, os rituais de passagem está-se bem, mas se os miúdos não querem, estão bem assustados e não querem, se calhar é melhor não lhes darmos cantas tacadas no escuro. Yeah. As miúdas têm coleiras. Há uma cena em que elas põem coleiras às miúdas para as puxar pela coleira. Pois é. O Matthew McConaughey diz: é o que eu mais gosto. Elas ficam da mesma idade, eu fico mais velho e elas ficam da mesma idade. Podes crer, tem uma creep. É um creepy máximo. Não tenho mais, acho que tenho só isso. Tenho só. Pois, o bully, os bullies no geral é o que envelheceu pior. Ao mesmo tempo, eu estou a dizer isto e ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa anti-praxe, na verdade. As praxes não correram bem às pessoas que me tentaram praxar a mim, mas eu acho que faz falta rituais de passagem. Não precisam de ser tão malvados. O O'Bannon era mesmo um grande otário. É isso. Por exemplo, o Pink também faz parte dos praxantes e o Pink foi grande bacana para o Mitch. Disse: está-se bem, tipo, não te preocupes, logo à noite, isso não é nada. Portanto, há maneira de fazer a mesma cena sem ser um grande atrasado mental. Tipo, a Parker Posey é horrível neste filme. Horrível. A última cena dela no filme é ameaçar a outra que vai a Sabrina, que é horrível. É mesmo horrível a Parker Posey. Portanto, praxes se forem bacanas e se forem mesmo para integrar pessoal, sou a favor. A maioria das praxes, quando são mesmo exageradas e que são só para estes séniores terem mania que são mais importantes do que o que são, essas podemos deixar de lado. Olha, uma praxe fixe, nem sei se era praxe, mas aquele ritual de pôr o Mitch a comprar cerveja para eles, por exemplo, esse foi fixe. Isso é fixe. E o Mitch passou com distinção. Porque se calhar não envelheceu bem o Cotto dizer a um miúdo de 14 anos está-se na boa. Só perguntar: podes mesmo beber isto? Tens mesmo, tens a certeza. Olha, já agora esse gajo também é um eixo aquele gajo, porque aparece no Boyhood fazer o mesmo papel, o mesmo tipo. Ok. Como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. É um bocado o que eu disse no início, é tipo, é a nostalgia, é as vibes, é tudo, a música. O filme em si acho que nunca vai envelhecer. Porque eu não faço ideia como é que é a cultura americana hoje em dia do último dia de fim de escola, mas imagino que este tipo isto nunca mais virá a acontecer, porque ali não havia. Não tinhas telemóveis, ia de tudo. Vou-te buscar às 8h30 e tens que estar lá sentado, senão não dá para te buscar. Eu às vezes penso nisso. Como é que nós combinávamos coisas quando éramos miúdos? Não me lembro, sinceramente não me lembro. Puto. Sinceramente, como é que nós aparecíamos todos no Mas eu sei certo? Que íamos, nós combinávamos ir um fim de semana lá para o parque, por exemplo, mas eu não sei como. Não me lembro de como é que combinávamos. Não... Para o parque é mais fácil porque depois íamos ficar lá e podíamos chegar às pinguinhas. Não havia tanto. Mas quando nós íamos ao cinema, por exemplo, já tínhamos telefone aí. Não tínhamos? Eu acho que não. Pelo menos como é que nós sabíamos a que horas encontrar-nos no sítio? Eu só tive telemóvel um bocado tarde.
Por isso não sei. Não sei mesmo. Curioso, muito curioso. Tenho só mais outro vinho do Porto que é carros com bancos corridos à frente, que eu adoro, meu. Adoro. Adorava ter um Yeah. assim. Yeah. Os americanos, eles também podem conduzir a partir dos 16 anos, o que faz diferença. Podes crer. Nós não conseguiríamos fazer essa brincadeira. Nós tínhamos que ter um amigo mais velho. Tínhamos o teu primo que nos conduzia antes de nós termos carro. Yeah. Tínhamos adultos que não nos deviam conduzir e nos conduziam quando nós íamos à noite. Não podemos falar sobre isso. Que não estavam claramente em condições de nos conduzir. Arriscámos muitas vezes a nossa vida. Porque nós sim éramos inconscientes. Yeah. Mas quer dizer, quem devia estar consciente não estava. Não vamos incriminar ninguém neste podcast. Não, senhor. Não, senhor. Eu tenho a banda sonora. Yeah. E tenho as vibes e as pintas deles. Gosto bem das pintas deles dos anos 70. No geral, envelheceram bem. Yeah. É isso que anda falha. Eu só tenho uma, Hugo. Não sei se tens. Falhas? Também só tenho uma, yeah. Ok, então diz lá a tua. A minha tem a ver com a perseguição não. O bacana das caixas de correio que começa, que vai atrás deles e encontra-os e depois manda tiros para o carro deles e não se vê polícia. Onde é que anda a polícia? Pá? Mas isso, infelizmente, Hugo, ainda bem que me lembraste disso, porque eu queria ter pensado nisso e não escrevi nada. Infelizmente isso envelheceu bem. Não porque seja uma cena fixe, porque nos Estados Unidos toda a gente se sente capaz de mandar tiros e não se passa nada, putz. Com caraças, yeah. Ainda hoje, não foi tiros, mas ontem, no protesto que estão a fazer ao Trump no país, um bacana saiu do carro com uma metralhadora, um bacana do apoiante de Trump saiu do carro com uma metralhadora para ameaçar a malta que estava a protestar. Metralhadora. Uma metralhadora. Podia ter limpo ali 50 que estavam ali no instantinho. É com caraças. E não apareceu polícia nenhuma. Ele entrou no carro e passou. Yeah. Não sei se foi apanhado, espero que tenha sido, porque eu acho que é ilegal. Espero eu que seja ilegal alguém ameaçar pessoas com uma arma. Foda-se, metralhadora. Metralhadora, não sei. Ele não estava a apontar, estava só a segurá-la, mas saiu do carro, foi buscar, ele já tinha saído do carro, voltou ao carro para buscar a metralhadora para os intimidar. Portanto, Ok, então eu retiro. não é falha, só a beda triste. Mas é isso. Yeah. A minha única falha é o lusco-fusco. Quando começa a anoitecer, às vezes fica mais claro, às vezes fica mais escuro, às vezes fica mais claro, às vezes fica mais escuro. E depois, quando está a amanhecer, acontece o mesmo outra vez. Acontece o mesmo, Já está meio de dia, depois quando mudamos para o mito está de noite outra vez, depois está... portanto, a única falha do filme é essa inconsistência do céu. Foi a única cena que eu reparei. Porque depois de resto não há... Yeah. Até porque não há plot. Não dá para ser falhas de plot porque não há plot para ficar. Pois não. Gosto bem que o Pink lhe manda o papel no fim e diz: se quiserem que eu jogue futebol, eu jogo, mas não vou assinar esta merda, sou cabrão. Quem é que ganhou o filme? Para mim foi o Mitch. Ok. Foi o Mitch. Chegou a casa, a mãe compreensiva, ganhou, vai ficar castigado, mas pelo menos ganhou uma experiência de vida fixe. Uhum. Privou com os bacanos que eram mais populares na altura e que agora provavelmente vai ser ele. Yeah. Não, o Mitch ganha com certeza. O Mitch chega mesmo a casa a sentir-se o rei do mundo. Yeah. Uns beijinhos de uma miúda mais velha. Chegou mesmo a campeão a casa. Yeah. Nem vai dormir. Põe a música. Põe a música para ainda continuar. É para não acabar. Puto, mas isso fez-me lembrar como eu me sentia quando a noite estava a acabar ou tipo estava a começar a amanhecer e eu não queria que aquilo acabasse, estás a ver? Queria que o momento perdurasse e fez-me lembrar dessas vezes. Yeah. Mas não dá. Não dá. A vida continua, meu filho. A vida continua. Eu tenho para além do Mitch, tenho o McConaughey e o Linklater que lançam as carreiras deles com esta brincadeira. Claro.
McConaughey então é mesmo. Yeah. Ele achava. Ah. Numa entrevista eu vi o vídeo em que ele comenta a audição dele, que ele nunca tinha visto e viu pela primeira vez e comentou a audição. E ele está tipo, parece estar emocionado a ver aquilo, estás a ver? E depois no final diz: quem diria que um trabalhozinho extra de verão que me ia dar umas coroas para poder ir não sei onde, me faria estar aqui agora a comentar isto. Não, é uma sério. Não, é sério. Auge da carreira. Aqui puxo o Linklater, Ok. embora Tá possa bem. estar empatado com os Befores. Não, estás maluco. Então, Estás maluco. Pode ser para ti, pessoalmente. Podes achar que é. E eu gosto muito deste filme, mas em termos de popularidade do Linklater, isto não chega nem perto dos Befores. pois é isso que eu estou a dizer. Yeah. Não, estás maluco. Não aceito. Rejeito completamente. Mas eu ponho. Ok. Ponho mais dois até. Ok. Ponho o Wiggins, Wiley Wiggins, que é o Mitch. Aham. E pergunto-te se é o auge de carreira de filmes nostálgicos. Eu tentei fazer este trabalho, é difícil. Manda aí o que é que encontraste. Estão quase todos nas minhas recomendações. Ok. American Graffiti, Nunca vi. do Ron Howard. Peço desculpa. Nunca vi. Não é do Ron Howard. Ele É do George Lucas, o American Graffiti. O Almost Famous. O Breakfast Club, por exemplo. Ok. Também, eu gosto mais deste do que do Breakfast Club. E agora temos recentemente Não sei se gosto o do Licorice Almost Famous. Pizza. Ainda não vi o Licorice Pizza também. É difícil. Temos também os Tarantinos, que também evocam bem o Jackie Brown, por exemplo. Mas olha Nesse que tempo. eu estava a pensar que senti vibes deste filme no Once Upon a Time in Hollywood. Tive Olha, um esse feeling, também pode entrar aqui. Pá, este é mesmo forte. É um bom auge da carreira de filmes de repente não me estou a lembrar de nenhum filme que tenha esta vibe de Porque tu não há um plot em si, e tu estás só com as personagens a viver aquele último dia, né? um bom auge da carreira. Eu tinha uma pergunta parecida para melhor filme de liceu. Mas eu também, há muitos filmes de liceu que eu nunca vi. Eu nunca vi o Fast Times in Ridgemont High. Depois dizem que é bom. Nunca vi o Booksmart, nunca vi o Clueless. O Mean Girls eu acho que eu já vi, mas não me lembro. Mas tenho aqui o Edge of 17, também nunca vi. Tenho aqui os que eu vi. Superbad, Breakfast Club, Back to the Future, que é um filme de liceu. Pois é. E o Ferris Bueller. E nostálgico, é os dois. E nostálgico. Pois é. Pois não sei. Não me consigo comprometer. Mas gostei mesmo muito de ver este filme. Fiquei muito feliz. Tenho aqui com os atores quase todos. Tirando os atores que ficaram mega atores, quase todos este foi o auge da carreira deles. Do Pink e do Mitch. Sim. Do Don. Do Slater. Da Sabrina. A Sabrina. Só não é o auge do Parker Posey, do Ben Affleck, do Matthew McConaughey, do Adam Goldberg e do Adam Goldberg. E do Anthony Rapp, que esse gajo hoje é júri dos PGA não sei o quê. Ok. Mas eu não sei quem ele é. Ok. Se fosse eu a escolher. Se fosses tu a escolher. Eu só trocava o Mitch. O Mitch é o único que podia ser diferente. O Mitch não é um grande ator. Coitadinho. Pois não. Mas trocava, sei lá, pelo se calhar o Leonardo estava mesmo na altura certa.
Pois estava. O que é que ele estava a fazer na altura? A fazer Boys Life ou qualquer coisa assim. Era um bebê. Ou aquele filme com o Danilo, que o Danilo lhe dá no focinho. Não Yeah. lembro dele. Yeah, mas o Leonardo era perfeito para esta brincadeira. Ou o River Phoenix. Morreu nesta altura. Ele já era muito velho, o River Phoenix, para fazer isto, não era? Era capaz de não ser. O Mas ele não DiCaprio faleceu estava a neste. fazer Não o disseste que ele Gilbert morreu. Grape. Não disseste que ele morreu neste ano. River Phoenix. River Phoenix. Se morreu neste ano já estava nos 20. Eu nem lembro o que é que escrevi. Foi, sim senhora. Já estava nos 20. Não, mas mas o Anderson também tinha 20 e tal, por isso. mas para o Mitch precisava de ser um miúdo. Precisava de ser mais miúdo, pelo menos. Yeah. Yeah. Eu só tenho mesmo alguém diferente para o Mitch. Se bem que ele tem uma cara esquisita o suficiente para ser fixe. É isso, é a cara dele, mano. Por isso é que se calhar ele usou em mais filmes depois, mas Yeah. agora não tem usado, mas é mais pela cara, yeah. Eu tenho aqui malta que teve quase para fazer parte deste filme. Mark Diz aí. Ruffalo, Hilary Swank, Will Wheaton, Mackenzie Aston, Jared Leto, Elizabeth Berkley, Denise Richards, Vince Vaughn, Alicia Silverstone, Kirsten Dunst. E depois o Richard Linklater acrescentou a Jennifer Love Hewitt, a Mira Sorvino, a Reese Witherspoon, o Ron Livingston e o Brandon Fraser. O Brandon Fraser também entrava aqui na Brandon boa. Fraser, mas entrou noutro filme qualquer destes. Foi, não me lembro qual foi é. Foi no que disseste, acho eu, não foi? Foi? Não. É num que também tem o Ben Affleck, também tem a crew toda de Boston. Não me lembro qual é o nome do filme. Exatamente, é esse mesmo. Também não me lembro o nome do filme, mas é esse mesmo. Tens alguma coisa mais? Posso eu escolher? Não. Tinha exatamente o mesmo que tu. Yeah. Ok. Adaptação portuguesa. Aí tenho. Mas tenho poucos. Para o Mike, tenho o Rodrigo Saraiva. O Mike é o gajo que diz que quer ir dançar. Ok. Uh, O para Adam o Wood, Goldberg. o Adam Goldberg. O Wooderson podia ser o PP Rapazote. Ok. O Pink via o Cristóvão Campos, que fez o Pôr do Sol. Ok. E o pai que descobre a festa é o Fernando Luís. A dizer, já não vou arredar pé daqui. Estamos completamente alinhados. Fernando Luís é o pai do Pickford. Tem que ser, puto. Mantorras, tem que ser. E depois, para Preponderante. me safar porque não sabia o que fazer nesta categoria, escrevi a crew toda dos morangos com açúcar originais. Os originais, boa, yeah. As primeiras 2 temporadas, vá. Yeah. Escolham vocês. Vão ver os morangos com açúcar e escolham quem é que querem para este filme. Qual era o miúdo mais engraçado para poder fazer de Mitch? O Cromi não era dessa altura, para não? Não sei. Se o Cromi não podia ser. Não podia ser. Não era dessa temporada, acho eu. Não era. Não sei. O Crómio ainda faz. Acho que há uns morangos com açúcar. Com açúcar. Há uns morangos com açúcar na Prime Video. Tipo uma nova versão dos morangos com açúcar. E o Crómio é tipo o diretor da escola ou qualquer coisa assim. Aí é lindo. Lindo. Não sei se alguém está a ver os morangos com açúcar que estão agora na Prime. Se nos quiserem dizer que nós devíamos ver isso para falar no Tens de Ver. Podes crer, o Cromi é da primeira temporada. Yeah. Estás a ver? Lindo. Dicas interessantes que encontramos online. Sabes quem é que nós não falámos ainda? Antes de dizer as tuas dicas interessantes. Quem? Da Renée Zellweger. Eu não a vi, man. A Renée Zellweger é uma das séniores que está a fazer as praxes nas miúdas, como está a despejar o ketchup. Depois aparece só umas quantas vezes pela vida. Mas pois, a Renée Zellweger não é ninguém neste filme, na verdade. Ela nem foi coisa, nem foi acreditada. Pois. Aí linda é que dá a cerveja a Parker Posey naquela mangueira. Ok. Pois. A mangueira da cerveja. Sim, senhor. Passa aqui em frente,
dicas interessantes. Encontramos, Ok. vamos lá. O que é que tens? Encontrei duas, não fiz a contagem, mas dois registros dizem que a palavra man é dita 203 vezes e outra pessoa diz que é 185. Eu não fui confirmar. É bué É vezes. bué, é bué. No livro que a Melissa Mers escreve sobre o filme, ela diz que o casting todo passou o verão todo juntos, mas o Ben Affleck era o único com quem ninguém queria passar tempo juntos. E ele disse: Everybody was having sex with each other except me. Ei, É triste. é triste o Ben Affleck. Ei, Uh, já viste? O Ben Affleck está mesmo forte no nosso podcast Podes crer, meu. nas Podes últimas crer. semanas. Podes crer. 3 filmes. Surreal. A Joey Lauren Adams diz que o Linklater sempre tratou as pessoas neste filme de uma maneira não sexual. E para as mulheres que foram sempre tratadas de uma forma bastante como é que se diz? Como objetos, vá? Objetificada. Objetificadas, elas acharam o gajo estranho no início, porque não estavam habituadas a serem tratadas com respeito. Peda triste. Yeah. É horrível. Man. O Jason London, Uh-huh. uma vez comprou um Mac, o Mac avariou e ligou para a Apple, e um gajo atende e diz: Olá, qual é o teu nome? E ele diz Jason London, e o gajo da Apple diz: Jason London, sou eu, é o Willy, que era o Mitch, que trabalhava na Apple. Surreal. Quando os putos estão a construir os tacos para lhes fazer a praxe, Uh-huh. o prof que está a dormir nessa aula de marcenaria Uh-huh. é um professor daquela escola que ainda trabalhava lá há pouco tempo. A personagem do Wooderson é baseada no irmão do Matthew McConaughey, que eu não sei quem é, mas pronto. Depois deste filme sair, o Gene Simmons dos Kiss quis comprar aquelas estatuetas e depois vendeu-as outra vez. No dia 7 de outubro de 2004, Bobby Wooderson, Andy Slater e Richard Floyd, antigos colegas de Richard Linklater, processaram a Universal Studios, dizendo que Linklater não tinha tido permissão para usar os nomes e os apelidos deles. E os maneirismos. Perderam o processo. O processo foi arquivado. Não tenho mais nada. Eu tenho que o Linklater fez mixtapes para todos os atores para ficarem na vibe do filme. Personalizadas. Cada um tinha a sua mixtape. Que a cerveja que eles estão a beber, a maioria das vezes é cerveja verdadeira, para os maiores de idade. Os que ainda não tinham idade não podiam beber, mas todos os que podiam estavam a beber cerveja de verdade. Que Rock and Roll dos Led Zeppelin era a canção que estava originalmente prevista para passar nos créditos finais. O Linklater conseguiu que o Jimmy Page concordasse, mas o Robert Plant disse nem pensar, e desde aí que o Linklater está chateado com o Robert Plant. O Pickford é que era suposto estar originalmente era o Pickford que passava o resto da noite com eles em vez do Matthew McConaughey, do Wooderson. Mas não só ninguém gostava do ator, do Pickford. Ele e a Mila Jovovich passavam bastante tempo juntos, sozinhos, estavam meio apaixonados, né? Mas ninguém estava bem com ele. O Sean Andrews e o Jason London até andaram à porrada e o Richard Linklater teve que os separar. Ninguém curtia muito o Sean Andrews, o ator. Não só ninguém curtia muito do Sean, como assim que eles viram o Matthew McConaughey, está aqui uma super estrela, e então construíram mais cenas para o Matthew McConaughey ir ficando e o Sean Andrews ir à vida dele. Toma.
E por isso é que acaba com o Matthew McConaughey. No McConaughey, em vez do McConaughey, devia ser o Pickford a conduzir aquele carro na cena final, originalmente. 1/6 do budget, como eu disse, foi para adquirir estas canções dos anos 70. Também já te disse que o Matthew McConaughey não era o mais velho. O Sacha Jensen, a Joey Lauren Adams e a Parker Posey eram mais velhos do que ele. Já disseste que eles se casaram, a Mila Jovovich e o Shawn Andrews foram a Las Vegas fazer aquele casamento rapidinho. E o Wiley Wiggins, quando foi selecionado, mentiu sobre saber jogar beisebol. Então, quando o Linklater descobriu que ele não sabia, tiveram que pôr um duplo a jogar beisebol em vez dele, porque ele era terrível. Lindo. Há algum nome melhor para o filme? Estou muito interessado em saber o nome alemão. Então, o nome alemão. Em alemão, eu não sei, eu vou tentar dizer em alemão primeiro. Força. Confusion. Sommer der Ortsflippten. Ok. E que traduzido para inglês quer dizer Confusion, Summer of the Freaky. Summer of the Freaky. Espanhol. Tenho espanhol, tenho francês, tenho brasileiro. Tenho Ok. Eu adorei o espanhol, que é uma vida del 76. Mas eu tenho um, que é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Esse é o teu. Esse é o meu. Ok, é bom não. No Brasil, em português do Brasil, Jovens Loucos e Rebeldes. Na Argentina, Rebeldes e Confundidos. No México, El Último Día de Clases. Ok. E na Espanha, para além de uma vida, também tinham Jóvenes Desorientados. Em francês, na França, como é que se diz? Não consigo, tenho que aceder ao meu francês. Je suis génération rebelle. Ok. E no Quebec, La tête dans le nuage. Imagino que seja a cabeça nas nuvens. Não sei. Boa, não sei depois deve ser. nuage deve ser nuvens. Não tenho a certeza. Só inventei. E tête, imagino que seja cabeça. Se bem que tem um acentozinho, pode ser outra palavra. Não faço ideia. La tête dans le nuage. Fogo. Não A acho. cabeça nas nuvens não é mau. Pois Se não, for, é fixe, se for é fixe. isso, não é mau. Cabeça em nós, está bem. Nuage é quê? Não acho deve ser nuvens. Isto é que deve estar a traduzir Deixa-me ver, mal. deixa-me encontrar. Diz-me lá então o que é que tu querias levar do set para casa. Muita coisa. Queria Nuvens, é isso mesmo. o escorrega e a bicicleta que aparecem no início do último toque. Man, Ligado aqui aquele à minha escorrega, janela. Puto, aquele escorrega é muito louco, man. quem se lembrou daquilo é genial. Sair, olha, tipo, é tipo aqui, estou atrasado, em vez de ser o elevador. Aí é escorrega. bastantes acidentes que ia acontecer. Pois é. Vai dar malta a matar-se a saltar Pois é. daquela janela. Queria o colar do Wooderson, a t-shirt e o tabaco para andar com a t-shirt enrolada. Nice. E queria como é que a fivela do Pink. Porque a fivela do Pink era um cachimbo. Nice. É bué da louco. Eu tenho os carros, a maioria dos carros. Não sei se é batota, porque é bem difícil levar carros para casa. Algumas das camisas são mega pausadas. Gosto bem da camisa do Mitch. O Mitch, yeah. E o bigode do Matthew McConaughey. Pois é. Muito bom. Ganda bigode. Pois Sim, é. senhor. Pois é. Ideias para sequela, prequela ou TV? O que é que aconteceu no dia a seguir ao filme? Nem pensar. Também não tenho. Não mexe. Nem pensar. Eu gosto Não de pensar mexe, também mexe. que o outro, o que eles chamam de nazi, que depois tenha levado na boca do Mike. Mais um bocadinho. Qual é que é? Ok. Uhum. Mas de resto, O Clint, não é? Clint, que Clint. tinha-me que era esperto.
É. Yeah. O Mike não deu tudo o que ele podia. Pois O não, Mike, pois. o Mike a seguir àquela primeira sopapo que aterrou bem, tinha aqui mesmo para cima dele logo. Yeah. Deixou-se. Eu gosto, E o. eu gostei bem da conversa sobre isso com a Cíntia. Acho que foi a Cíntia. Aham, Foi a Cíntia. aham. Yeah, Não há derrotados nem vencedores. yeah. Daqui a uns tempos ninguém se lembra quem é que ganhou. É Yeah, podes verdade. crer. É mesmo verdade. Lição de vida. Livin. Livin. Yeah. Leve. Yeah, mas é um bocado por aí, porque tu tinhas dito há bocado All I'm saying, quando o Pink diz All I'm saying is that if I ever referring to this as the best years of my life, remind me to kill myself. Uhum. Mas ele de certeza que vai, aliás, o próprio ator vai olhar para trás e vai achar que aquele foi um momento que foi um dos melhores que viveu. E eu acho que a lição de vida vai muito sobre, pelo menos para mim foi muito sobre isso. Nós todos criamos todos criamos a nossa própria nostalgia em relação a momentos passados de uma forma forçada ou não forçada, ou sem intenção, aliás. Um, mas acho que a dica é mesmo de aproveitar o momento e não pensar se daqui a uns anos te vais lembrar dele ou não, ou se É isso. te vais arrepender. É aproveitar o momento. É isso. Livin. É isso mesmo. O filme é mesmo sobre isso. O filme é sobre estar no momento presente. E eu volto à quote da Cíntia, em que ela está a dizer: temos que deixar de pensar no presente como um momento para chegarmos Exatamente. a qualquer coisa no futuro. Yeah. Eu gosto bem dessa ideia. Da Yeah. ideia de o presente é para o presente. Porque é que não estamos a aproveitar agora? Porque é que estamos, mesmo quando se chega à nossa idade, aos 40 agora, ao início dos 40, nós continuamos a fazer a mesma coisa. Estamos a pensar no momento presente como um prelúdio do momento que- para yeah. chegar a uma coisa ali no futuro em que vai ser mais fixe. E Yeah. esquecemos de aproveitar agora. E este espírito que nós tínhamos quando éramos jovenzinhos e que temos que fazer um esforço grande para manter, com as vidas a ficarem mais complexas, com crianças, com expectativas, com responsabilidades, temos que nos lembrar que só dá mesmo para viver o agora, não dá para viver o futuro. Yeah. É difícil viver o futuro. Yeah. É impossível, na verdade. Pois. E voltar a reviver o passado também. Que essa é a minha maior Pois. uma das maiores dificuldades é tentar ultrapassar a parte isto é um exemplo muito estúpido, Perdão. mas serve para tentar passar a mensagem que quero. No futebol eu já para correr como quero, tenho que aquecer meia hora, pá. Quando antigamente tinha que aquecer 5 minutos, está-se bem, pronto. Yeah. Puto, e é um bocado isso, é aceitar as coisas que já não são como eram e vivê-las na mesma, mas de outra forma, e se calhar se calhar não, de certeza com mais sabedoria e provavelmente vais conseguir viver as cenas um bocadinho mais com mais prazer, digo eu, sabendo que não podes perpetuar o momento, acabas por vivê-lo mais um bocadinho. Recomendações, meu querido. Recomendações. Há bocado disse algumas. American Graffiti, Almost Famous, Licorice Pizza, que eu gostei muito. Que também se passa num dia, acho eu, só num dia. Okay. Breakfast Club. O Big Lebowski, por causa do Wooderson, deu muitas vibes do Lebowski. Isto é uma autorrecomendação, que é o livro da Melissa Mears, que tem lá muitas histórias sobre como o filme foi feito. E tem um que é o Friday, do Ice Cube e do... como é que ele se chama? Chris Tucker. Yeah, Chris Tucker. Acho que estão a produzir uma sequela? uma sequela do Friday. É lindo. Eu gostei muito desse filme. Tenho uma autorrecomendação, que é o Everybody Wants Some, que eu não, como já tinha dito, não vi este filme porque queria seguir a ver o Dazed and Confused e agora já posso ver. Também se passa no Texas, mas é no início da universidade em vez de na transição da escola. O que é que nós chamamos a escola antes do liceu? Escola secundária. Antes o básico. É o básico. Yeah, em vez de ser da transição do básico para o secundário, é a transição do secundário para a universidade.
com o Glenn Powell, já tinha dito. O Superbad, que também é passado numa noite, numa Pois é. tarde, fim de tarde, noite. Pois é. E o Ferris Bueller's Day Off, que também é um dia também de liceu, com o Matthew Broderick, em português o Rei dos Gaceteiros. É um nome terrível. Gostas bem desse título. É um dos meus títulos preferidos de português. O Rei dos Gaceteiros. Alguém diz gaceteiros em português? Alguém diz a Não. palavra gaceteiro? Não. Antigamente dizia-se fazer gazeta, mas. Yeah. Mas era muito antigamente. O filme é de 86. Mas é um filme bem giro também de liceu. Pois é. Estamos feitos. Estamos feitos, sim, estamos feitos. Alguma cena? Queres convidar as pessoas a ir ouvir o nosso outro podcast que também é bem da fixe? Ouçam o nosso Tens de Espetacular. Ver. Subscrevam as nossas redes. Temos tido muito mais comentários do que o habitual no YouTube, que é fixe. Vejam os episódios passados, recomendações que queiram. Deem recomendações sobre o que queiram ouvir aqui. Sobre os filmes das vossas vidas. Provavelmente algum de nós há de ter um dos filmes das vossas vidas em comum. Yeah. E de certeza que se esta é a primeira vez que nos estão a ouvir, vão, quando forem a ouvir os nossos episódios antigos, vão encontrar de certeza um filme da vossa vida também. Yeah. Principalmente se tiverem mais do que 30 anos. Se tiverem menos de 30 anos, não sei. Não sei se os jovenzinhos veem os nossos filmes. Se tiverem menos de 30, podem ver o The Town Superbad. ou The Witch. Ou Ok. Obrigado, meu querido Hugo. Gostei muito. Este foi mais um podcast de Deixou de Adiar para matar saudades passadas, presentes e futuras.